Salve, salve galera, começando mais um episódio do 3 Pontos e a Falta, seu ponto de encontro sobre a NBA. A temporada 2023-2024 começou, Filipão. Eu sei que os primeiros jogos vão ser só lá em outubro, mas o fato é que ela já começou porque os times já estão se movimentando para reforçar aí os seus elencos para a próxima temporada. Nada fechado ainda, nada confirmado, mas você sabe que os burburinhos já acontecem, porque semana que vem tem o draft e certamente algumas das escolhas do draft vão ser envolvidas nessas negociações. Então, o que a gente começa a ouvir agora, muito provavelmente, algumas das coisas vão se concretizar. Como todo mercado esportivo, né, de negociação de jogadores, sempre aparecem muitas loucuras. E esse vídeo aqui é pra gente comentar o que a gente acredita que tem um pé na realidade, não só em termos de possibilidade de acontecer, mas também o quanto que esses atletas que a gente vai mencionar aqui, como por exemplo o Chris Paul, um dos principais nomes aí desse mercado de transferências, qual que é o fit desses caras com os potenciais times para onde eles estão aí, tendo os rumores de para onde eles vão. Então a gente vai fazer um apanhado aqui, falar de vários jogadores e comentar um pouquinho esse mercado aí de transferências que vai esquentar nos próximos dias. Mas antes disso tudo, a gente já pede para você deixar aqui o seu like, para você deixar o seu joinha, pra gente chegar a cada vez mais fãs de NBA aqui no YouTube ou em outras plataformas também, né? Se você tá ouvindo a gente só em podcast também, avalie se possível. E é isso, joinha é super importante. E não se esqueça também, se você está aqui no YouTube vendo a gente pela primeira vez, de assinar o canal, ajudar a gente a chegar nos 5 mil inscritos, Filipão. É isso. Vamos lá que vai dar tudo certo. Faltam 500, faltam 500, falta quase lá. Vamos lá, então. Filipão, antes de tudo, da gente começar o nosso assunto, eu só queria expressar aqui a minha alegria de estar gravando à noite novamente, da gente estar gravando sem estar com a cara inchada, de ter acabado de acordar, de ter ficado acordado até 1 e pouco, 2 horas da manhã, indo de manhã cedo, no dia seguinte, indo gravar vídeo. Os ouvintes agradecem, né, Brunão? Meu Deus. Exatamente, das pequenas satisfações aí. Mas confesso que eu tô com saudade já, cara. Foi estranho preparar pro episódio de hoje, não falando de jogo, não falando de tática, que eu sei que o pessoal sabe que eu gosto muito, né? Então foi legal preparar esse episódio aqui. Então já posso começar aqui, Bruno? Vamos lá. Eu sei que você já tem um cara aí engatilhado aí, até falando um pouco disso de jogadores. Mas eu queria só corroborar com o que você falou antes, sim, né? Claro, vamos. Pra quem conheceu o 3 Pontos e a Falta durante os playoffs, primeiramente, obviamente, muito bem-vindo à casa de vocês. E segundo e mais importante, como o Bruno falou, a gente sempre firmou um compromisso com vocês, família, de só trazer rumores e notícias mais confiáveis. Ou seja, sempre que a gente falar de transferências aqui, não vai ser simplesmente pra gente ganhar clique de vocês. A gente quer te informar mesmo, da maneira mais séria e correta possível, citando nomes, mas como o Bruno falou, principalmente, Bruno, dando fundamento para cada um deles. Ou seja, fulano tá disponível, eu quero ele no meu time. Ok, tem base. Os times envolvidos têm interesses mútuos, eles têm peças que agradam um ao outro, eles têm espaço na folha salarial para isso. Há um fit mesmo, né? Ou é só achismo? E é por isso que a gente ganhou, né, Bruno? Com muita honra, a fama de ser o canal mais honesto da internet afora. E é isso que a gente vai defender. Em resumo, a gente não vai comentar o Kyrie Irving tentando recrutar o LeBron pro Dallas Mavericks. Não. Brunão, vamos poupar a galera, né, o tempo da galera e o tempo nosso, né? Vamos falar do que interessa. Vamos para as possibilidades realistas, então, Filipão. A primeira delas, claro, envolve aí um jogador, o nome mais badalado, que despontou aí no mercado de free agency, até não só de transferências, de free agency, que é o do Chris Paul, né? Você tem aí várias insiders da NBA, o Chris Haynes, eu acho que foi um deles, falando que o Suns vai dar um buyout no contrato do Chris Paul, ou seja, eles vão pagar de uma vez só o restante do salário que ele tem a receber. E o Chris Paul fez uma renovação até bem extensa com o Suns depois do vice em 2021. Eles renovaram por 4 anos e o Chris Paul jogou só 2 desses 4 anos do contrato, ou seja, eles pagariam aí mais 2 anos e o Chris Paul estaria livre para assinar com qualquer time, Filipão. Um armador experiente, excelente playmaker, ótimo jogador para você ter no seu time, tanto para organizá-lo ou até mesmo ali para vir do banco, garantir seus 10, 15 pontos por partida. Muita equipe querendo um cara como esse, hein, Filipão? Incluindo uma certa equipe aí que veste amarelo e roxo e que tá sediada lá em Los Angeles, né?
assim, é óbvio, né? O Lakers sempre vai ser um alvo, um time que sempre vai estar ligado a transferências, isso é fato, assim. A gente sempre vai ver o Lakers tentando ir atrás de alguém, não só porque é um dos times mais populares da liga, como é da natureza da franquia ter e buscar estrelas. Tá na história, no DNA dos caras. Só que, de fato, essa é uma transferência que faz muito sentido pra equipe atual do Lakers, né? Faz muito sentido, cara. E Bruno, assim, a questão do CP3 é muito interessante, porque antes de falar pra onde ele vai, a gente tem que entender o contexto dessa notícia. Quarta passada, é sabido que a diretoria do Suns chamou ele para uma conversa, e nesse papo eles abriram um jogo sobre a realidade do time. E o fato é que o CP3, Devin Booker, Kevin Durant e o DeAndre Ayton sozinhos, teoricamente, ganhariam mais que o teto salarial do Suns inteiro, como um time. Ou seja, é financeiramente impossível que este Big Four volte a jogar junto com seus presentes contratos. O Matt Ishbia, que é o novo dono do Suns, e o Frank Vogel, que é o novo técnico do Suns, se sentaram, chegaram à conclusão de que, independente do que aconteça com o DeAndre Ayton, Bruno, e eu particularmente acho que ele vai sair sim, vai ser papo para outro vídeo, o Chris Paul não é mais um jogador que valha 30 milhões por ano. Isso na opinião deles. Então, assim sendo, Bruno, o que é de fato, o que está acontecendo de fato com o contrato dele? Há 3 saídas, há 3 soluções para a situação dele. O primeiro cenário, o Suns honraria o contrato atual do Chris Paul até o dia 29 de junho, e enquanto isso procuraria times interessados numa trade, certo? No segundo cenário, o Suns liberaria, faria o buyout do Chris Paul, pagando os 16 milhões que ainda faltam no contrato dele, e ele viraria free agent. E aqui, Bruno, é chave. Que é o cenário que interessa mais ao Lakers, né? Esse do buyout. São 2 cenários de buyout. Esse segundo favorece mais ao Suns, porque aqui eles teriam a possibilidade de recontratá-lo, eventualmente, por um salário menor. A terceira também é um buyout, mas eles parcelariam o resto do contrato em 5 anos, justamente para ter mais espaço na folha salarial para reforçar o elenco, né? Só que aqui eles não conseguiriam trazê-lo de volta por questões financeiras. Ou seja, é importante a gente explicar essa real situação, porque o destino que ele vai, Bruno, depende muito do que acabar acontecendo. Exemplo, a opção 1 eu não vejo acontecendo, porque realmente eu não acho que haja times interessados numa trade com esse atual contrato dele. O Lakers muito menos, porque o Lakers tem a situação do Austin Reeves, tem a situação do Rui Hachimura para resolver, e eles querem manter esses caras como prioridade. A opção 3 ajudaria sim o Phoenix Suns a montar um elenco mais competitivo, mas para mim, Bruno, a 2, como você bem mencionou, é a que vai acontecer. Eu acho que ele oficialmente vai ser liberado pelo buyout, mas o Suns vai deixar a porta aberta para trazer de volta num contrato de veterano mínimo. Até porque, Bruno, qual jogador do nível do CP3 hoje, que já conhece o time, a cidade, o sistema, teria o mesmo impacto e ganhar tão pouco assim, né? Mas é que fica interessante. É claro que isso é bom pro Suns, mas para mim não faz sentido pro Chris Paul pessoalmente. Se for para ganhar o mínimo, por que aceitar um papel menor do que ele pode, sendo que ele pode ser protagonista em outra franquia? Certo? Então, por isso que, pra mim, o Lakers ganha força. Por que eu tô falando isso? Todo mundo sabe, Bruno, da amizade que ele tem com o LeBron James e do desejo que eles sempre tiveram de jogar juntos. Também é sabido, Bruno, que o próprio Chris Paul queria jogar no Lakers na época do Kobe, mas é uma transferência até com... essa transferência seria até um acerto de contas com a própria história do Chris Paul, né? Porque exatamente, cara. A troca chegou a acontecer, mas foi vetada porque o Hornets, né, na época era New Orleans Hornets, né, que hoje é o Pelicans, era um time que não tinha dono, e aí a propriedade dele era da liga inteira, e aí por votação, a maioria dos votos vetaram a transferência e não deixaram ele ir pro Lakers, ele acabou indo pro Clippers e o resto é história, né? Foi uma loucura, por detalhe, né? Mas pra ficar melhor ainda, e uma informação pessoal, a família do Chris Paul, Bruno, mora toda em Los Angeles desde que ele jogava no Oklahoma City Thunder. Ou seja, ele mora longe dos filhos já há anos. Então, na minha opinião, a essa altura da carreira dele, eu realmente ficaria muito espantado caso ele escolhesse por vontade própria ir a outro lugar que não Los Angeles. Eu também acho. Mas por que não o Clippers, né, Bruno? O Clippers, gente, tem o Russell Westbrook, que fez por merecer um lugar nesse elenco. Jogou muito bem nos playoffs, diga-se de passagem. Tem Eric Gordon, tem o Highland, que veio do Denver Nuggets. Já o Lakers, Bruno, o seu armador titular, que é o D'Lo, é free agent e veio de uma pós-temporada muito abaixo da média. O Chris Paul, na minha opinião, e portanto, levaria confiança
essa backcourt do Lakers, resolveria o problema de playmaking. É um cara que chutou 37%, Bruno, de 3 no ano passado, e que é uma carência enorme dos Lakers nos playoffs. E melhor ainda, Bruno, ele seria excelente pro Anthony Davis. Vale lembrar que o último título do Lakers passou por um cara chamado Rajon Rondo, que era o armador do Lakers, e que joga num estilo muito parecido com o Chris Paul, né? Um cara como o Kyrie, por exemplo, joga muito em isoball, Bruno, mas o Chris Paul é o oposto. Ele é um dos melhores fazedores de pick and roll da liga e é um dos melhores passadores da história do jogo. Ou seja, eu vejo ele como melhor dos cenários para os Lakers, principalmente se ele vier com um contrato mínimo realmente, porque como eu falei, aí permitiria que Austin Reeves voltasse, que o Hachimura voltasse, essa espinha dorsal ficasse intacta com um cara a mais do calibre do Chris Paul. Então eu vejo realmente como o melhor fit para todo mundo. Eu acho que em termos de fit, não existe time que faça mais sentido pro Chris Paul ir agora que não seja o Lakers, né? Pelos motivos que você explicou, eu concordo 100%. Eu acho que o fator que vai definir essa transferência, né? Acho que é a vontade do Chris Paul. O que pesa mais pra ele nesse momento? Será que é estar perto da família? Los Angeles é a opção óbvia. Será que é ganhar agora? Por incrível que pareça, eu acho que o Lakers é o time que mais dá a ele a opção de ganhar agora. Eles já têm uma espinha dorsal muito boa, já chegaram às finais de conferência de uma maneira surpreendente, um time que foi montado às pressas, teve menos 20% de temporada regular para se aclimatar e ainda assim conseguiu chegar à final do Oeste. Então imagina que esse time, tendo uma temporada inteira para treinar, o que ele pode ser capaz. Será que o objetivo dele é ganhar mais dinheiro? Aí eu não sei se o Lakers já não é a possibilidade. Talvez aí entra na jogada um San Antonio Spurs, por exemplo, que tem uma folha super livre. É outro time que tá sendo ligado aí ao CP3. Ele vai ter a possibilidade de reeditar ali, né, uma das maiores forças que ele tem na sua história na NBA, que é o pick and roll com caras grandões, que vai desde DeAndre Jordan e pode ser um elo que se liga ao Victor Wembanyama, potencial primeira escolha de draft aí que o Spurs muito provavelmente vai pegar, só não falo que vai pegar porque, né, não aconteceu ainda. Não sabe nunca. A gente não sabe nunca, mas assim, a possibilidade é 99,9999% que o Wembanyama vai vestir a camisa do Spurs na próxima temporada, e o CP3 é um cara ideal para jogar com ele também. Mas acho que depende muito disso, né? Depende muito disso, assim. Eu acho, Bruno, que, cara, no ponto da carreira do Chris Paul, se não me engano, o Chris Paul, Bruno, é um top 5 de jogadores que mais fez dinheiro na liga, na história. Ou seja, dinheiro não é problema pra ele. E é sabido que o único asterisco da carreira de Hall da Fama que ele já tem é, de fato, não ter o anel. Então, eu ficaria espantado se, de novo, se nesse ponto, com quase 40 anos, ele fosse para um processo de rebuild no San Antonio Spurs pra jogar como Wembanyama. Seria louvável. E que seriam os anos finais da carreira dele, seriam o rebuild, né? Não seria nem não faz sentido, cara. Não faz sentido, Bruno. Não vai acontecer. É legal, tá rolando um burburinho, mas, querido ouvinte, não vai rolar. Um feat que eu acho maravilhoso e que eu não me espantaria se acontecesse assim seria o Boston Celtics, que é um time que tem o DNA de um armador desse calibre, que é o DNA, obviamente, do último título, que passou pelas mãos do mesmo Rajon Rondo que a gente mencionou em 2008. Né? Eu adoraria, Bruno, ver Jason Tatum, Jaylen Brown sendo orquestrados, né? Tendo permissão de não ter que criar as jogadas, né? Sendo liberados dessa função, tendo alguém que fizesse essa boa. Mas como eu mencionei, eu acho que não é uma coisa que vai acontecer. Ele poderia ganhar mais dinheiro sim no Celtics, mas eu vejo ele ficando perto da família, num clima mais ameno, e jogando com o amigo LeBron James. Também acho. Em termos, acho que de ganhar agora, o Celtics talvez seja o único time que dê mais possibilidade dele fazer isso, levando em conta, obviamente, né, fit do elenco e tudo mais, do que o Lakers, né? Então, de fato, acho que é uma possibilidade mais provável que realmente ele consiga ter esse acerto de contas. Vamos ver, é uma negociação que deve acontecer aí nas próximas semanas, vamos ficar de olho. Acho que vai ser muito interessante. Talvez seja aquele primeiro dominozinho que causa aquela reação em cadeia e um monte de time começa a trocar um monte de jogador, né? E falando nisso, Brunão, já levantando Vambora, já levantando a bola aí. Quem que é o próximo principal alvo aí que você vê? Levantando a bola, Bruno. Assim, o Fred VanVleet, cara. E é legal essa levantada de bola, porque, como você falou, o Chris Paul pode ser um dominó que, obviamente, consequentemente, abra um espaço para vaga de armador do Phoenix Suns. Sim. VanVleet, que inclusive, assim, oficialmente o que se sabe é que ele rejeitou
a opção do último ano de contrato dele em Toronto, então ele decidiu explorar o mercado e ver quais são as possibilidades para ele em outras Exatamente. franquias. Ele recusou a player option dele de 22,8 milhões para esse ano, justamente porque, claramente, ele pode ganhar mais que isso em alguma outra equipe. Né? Ele é um armador que, praticamente, Bruno, qualquer equipe gostaria de ter. Teve média de 19 pontos, 7 rebotes e 7 assistências e 4 rebotes ano passado. É um líder, é um cara que já foi campeão, é um cara que cresce na pressão, né? E outro diferencial dele, Bruno, ano passado ele foi positivo 195 pontos quando enquadra, mesmo numa equipe que capengou muito o ano inteiro, né? Ou seja, por mais que ele seja baixo em estatura, ele é um excelente defensor, que é algo, de novo, que todas as equipes querem. Claro que o Lakers também é um bom candidato a esse cara, mas diferentemente do caso do CP3, Bruno, que a gente explicou há pouco, o Pelinka teve que fazer um milagre com a folha salarial. Isso significa que, muito provavelmente, o Hachimura teria que ser sacrificado nessa brincadeira. Ou seja, eu não vejo com tantos bons olhos quanto o Chris Paul. Então, Bruno, eu vejo o Van Vliet caindo uma luva nesse sistema do Suns, cara. Justamente porque ele já jogou com caras que precisam da bola na mão, como o Kawhi Leonard, né? Que seria basicamente o papel, que seria o Devin Booker, que seria o Kevin Durant. E ele jogou também com o Kyle Lowry, ou seja, ele divide muito bem a responsabilidade. Ele pode jogar tanto como um quanto dois. Ele pode ser tanto o iniciador ou o finalizador de jogada. Ele pode ficar de spot-up shooting no perímetro, porque ele é muito bom arremessador. Ele pode, cara, fazer pick and roll, ele pode fazer penetração. Ou seja, é um pontuador a mais, é uma cabeça pensante a mais que esse time do Suns poderia usar e ajudar muito esse time que sentiu falta, né, Bruno, de qualquer ajuda que não fosse Kevin Durant ou Devin Booker no passado. Inclusive, eu acho que o único empecilho para essa negociação tá justamente na questão salarial, né? Porque se o Van Vliet quer ganhar mais do que 22,8 milhões por temporada, e eu não sei se ele vai conseguir fazer isso no Suns, que tem uma das folhas mais apertadas da liga. Mas né? Aí eu já tô assumindo que o DeAndre Ayton não vai ficar. Eu acho que a possibilidade que eu consigo ver é, de fato, um cenário em que não só o Chris Paul, mas também o DeAndre Ayton saem do Phoenix Suns, e aí esse rebuild realmente pode ser feito ao redor do Kevin Durant e do Devin Booker, e fazendo esta reconstrução ao redor destes dois jogadores, de fato, o Fred VanVleet é a melhor escolha possível, assim, eu não acho nem que é só uma escolha ideal, eu acho que é a melhor opção de jogador disponível no mercado para complementar esses dois caras, né, que precisam aí não só de alguém que ajude a armar as jogadas, mas também ali uma força mais defensiva, né? Porque exatamente, no perímetro principalmente, né? É um perímetro que precisa defender muito e precisa saber jogar sem a bola. Pô, você vai jogar com o Devin Booker e com o Kevin Durant, cara. É tipo. é ao redor deles, em função deles, que você vai jogar. Mas o Van Vliet, como você bem explicou, é um cara que não só tem experiência, como a melhor temporada da carreira dele, ele jogou assim, né? Jogando ao redor do Kawhi, e a gente sabe como isso acabou em Toronto. Então, é uma possibilidade muito interessante. Eu conseguiria ver ele em outros times que também precisam desse tipo de jogador. Eu acho que até o próprio Clippers seria um destino interessante se eles já não tivessem feito tanta troca e reformulado tanto time na janela de meio de temporada no começo do ano, né? Tem um time na Flórida também que adorar ter ele, né, Bruno? Rapaz. Eu não sei o que... assim, em termos de mercado, tem tantas maneiras de fazer esse time melhorar, só que, ao mesmo tempo, elas parecem tão distantes da filosofia de Miami, né, que já vai fazer umas 3 temporadas que tá confiando em construir ao redor ali de 2 jogadores jovens e que eles elegem como o futuro da franquia, que é o Bam Adebayo e o Tyler Hero, e estão conseguindo encontrar ali no mercado de jogadores não draftados as figuras que eles precisam para chegar lá. Mas assim, eu concordo que Miami precisa dar uma reforçada assim, e precisa de jogadores que não... Que tem ali a experiência e sabem jogar sob uma pressão que, obviamente, todos os caras que jogaram nessa temporada ganharam essa experiência também. Mas eu não acharia ruim não, assim, sabe? Ter um Van Vliet ali num jogo 5 de final de conferência contra o Boston Celtics, eu acho que é um cara que teria muito a agregar. É isso, Filipão. O que mais de transferências, de rumores você tá vendo por aí que a gente pode levar em consideração? Ou, se você preferir, algum rumor que você acha que vale a pena a gente debulhar? Nesse quesito eu tenho um aqui que eu acho que é interessante a gente falar pro pessoal que, ó, não caiam nessa. Se você quiser eu já falo.
Cara, pode falar, Bruno. Eu ia mencionar assim, um que de fato tá acontecendo mesmo, mas se você quiser puxar esse aí primeiro. Vamos lá, vou puxar. Tem tido muita conversa ao redor do Bradley Beal, que é um eterno nome aí no mercado de transferências, pelo fato dele ser um cara extremamente talentoso e que tá jogando numa franquia que há algumas temporadas já não parece ter muitas aspirações, que é o Washington Wizards, né? E aí que saiu aí notícias de que o Wizards estuda trocar o Beal, né? Só que assim, o Beal é o cara que talvez com o contrato mais complicado da NBA. Ele assinou um Supermax na temporada passada, que vai dar a ele aí um salário na casa dos 50 milhões. Já a partir da próxima temporada, não nessa próxima, ele já vai estar ganhando na casa dos 50 milhões. E ele é um cara que tem uma cláusula única. Nenhum outro jogador na NBA atualmente tem isso no contrato dele, que é uma cláusula de veto de troca. O Beal, ele pode vetar a troca se ele não quiser ir pro time. Então, assim... Ele basicamente escolhe o time que ele vai, e ele também, Bruno, por poder vetar, ele tem poder também pra dizer quem ele quer envolvido na troca ou não. Então, por exemplo, se o KD tivesse essa cláusula, eu garanto que ele faria o possível pro Suns não abrir mão de tantas peças do elenco de rotação, né? Porque ele não queria ir pra um time tão desguarnecido. Né? Então, assim, é um cenário muito difícil, realmente, de você movimentar um salário desse tamanho e com um cara que tem tanto poder. E um cara, Bruno, diga-se de passagem, que jogou 90 jogos nas 2 últimas temporadas completas, cara. É um cara que se envolveu com muito problema físico. Então eu não vejo uma equipe desesperada a esse ponto e que tem tanta munição para oferecer algo que possa começar um processo de rebuild em Washington. Mas eu acho mais interessante dessa história do Bradley Beal, Bruno, é justamente o seguinte: se eles realmente optarem por esse caminho, o Wizards tem peças muito mais interessantes do que o Bradley Beal. Por exemplo, Kristaps Porzingis é um free agent também. Ele é um cara que teve a melhor temporada da carreira dele no último ano, jogando como pivô. Kyle Kuzma, um jogador que se reinventou, também já teve jogos incríveis, com pontuações super infladas, e que seria um 3&D excelente para qualquer equipe. Então eu quero ver como é que essa notícia do Bradley Beal não tanto assim fala sobre ele, mas mais com as peças ao redor dele, que eu acho que podem ser muito mais interessantes e mais fáceis de mover. Também acho, né? E assim, tudo isso, toda essa coisa ao redor do Beal, ela gira em torno de um fato que aconteceu, concreto, que é a chegada do Michael Winger como GM do Wizards, Exato. Né? Ele era executivo do Clippers e ele foi pro Wizards agora no meio de maio ali, durante as finais de conferência, ele foi contratado e é sempre aquela coisa, né? Quando troca de GM, Sim. O cara vem e quer botar a marca dele, quer mexer tudo, né? Então, eu acho que vai existir um rebuild. Eu não acho que o negócio do Beal não exclui a possibilidade de que, de fato, o Wizards parta para mais um processo de reconstrução. Eu só acho que não vai ser mexendo no contrato do Beal, porque, de fato, o cara tá numa posição de muito poder em relação à franquia. É sabido que, aparentemente, esse novo GM teve o aval do presidente de fazer o que ele quisesse com o elenco. Então, por isso a notícia do Bradley Beal surgiu. Não há nada de concreto, né? Mas as especulações estão acontecendo, então, para o nosso ouvinte ficar sabendo como é que é engessado, como é que é difícil mexer nesse contrato colossal, que também depende da boa vontade dele, é uma coisa muito difícil e que eu vejo como pouco provável nesse momento. As coisas podem mudar bastante, né? Mas vamos ficar de olho. Puxando outros rumores quentes aí, Brunão. Vamos lá, para fechar. Surgiu uma notícia sobre Zion Williamson, que ele estaria eventualmente disponível. Por quê? Porque há um burburinho na liga que diz que o New Orleans Pelicans estaria interessado demais no Scoot Henderson, Brunão, que é projetado para ser a segunda escolha do draft. Segundo ou terceiro, a gente não pode saber, né? Então, portanto, aparentemente, o Houston Rockets estaria interessado em trocar a sua pick junto com alguém do seu elenco, que é especulado que seja o Zion e não o Brandon Ingram, para justamente chegar numa posição ou do Portland de número 3, ou do Hornets de número 2. Teria que envolver ou o Blazers ou o Hornets. Muito provavelmente o Blazers, porque os principais rumores acerca do draft é que o Hornets, que tem a escolha de número 2, não vai escolher o Scoot Henderson, porque ele é um armador e Exato. O fit dele com o LaMelo Ball não ser tão bom quanto, por exemplo, com a potencial pick número 3, né? Que é o Portland. Não,
que é o jogador de pique número 3, Brandon Miller, o nome dele. Ah, sim. Mas aí já fica meio aberto, né? Aí já fica meio sem a gente saber. Mas a notícia é essa. Então, por exemplo, não estamos cravando para onde o Zion vai. Mas o fato de que no Pelicans estaria disposto a negociá-lo abriu muitos olhos ao redor da liga, porque muitos times têm interesse sim no Zion Williamson. Então, assim, todo mundo foi pego de surpresa, porque quando saudável, o Zion foi muito bem na temporada, sim, no começo da temporada passada. O Pelicans chegou a, inclusive, liderar a Conferência Oeste por conta disso, mas depois ele, Bruno, não entregou por conta de lesões. E indisciplina também, vale dizer isso. Agora, na minha opinião, vai acontecer isso? Vai ter essa troca tão audaciosa, você trocar um talento geracional por alguém que pode vir a ser um talento geracional? Eu acho que só faz sentido se hoje, agora em junho, a equipe do Pelicans, tendo visto a recuperação do Zion, tendo visto ele nos treinamentos, tendo visto o comprometimento dele com o peso, não estiver satisfeito. Se eles estejam vendo algo que eles não tenham gostado e, portanto, perdido a fé e a paciência com ele, eu vejo sim ele como provável cara que vai sair dessa equipe. Do contrário, eu não faria essa troca pelos mesmos motivos que eu já citei. Então vai ser muito interessante, Bruno. Tem muitas equipes jovens aí que gostariam de ter esse cara, que, de novo, quando saudável, é muito, muito bom sim, Bruno. Então, vamos ficar de olho para qual equipe ele poderia ir, que ele seria uma transformação, assim, imediata, se saudável. Exatamente. E, curiosamente, caso a gente veja aí alguma troca que, potencialmente, né, nessa pick 3, envolva a ida do Zion para algum outro time, uma das possibilidades seria dele se reeditar uma parceria que ele teve em Duke com o Cam Reddish, né, que tá jogando no Blazers agora, né, ele foi trocado na janela aí do começo do ano, ele tava no seu Knicks e foi pro Blazers, e pode aí reeditar a parceria, que não deixa de ser engraçado, porque o Reddish, se isso acontecer, ele já vai ter jogado com o RJ Barrett na NBA, no Knicks, e aí pode vir a jogar com o Zion no Blazers, mas obviamente tudo no reino das possibilidades aí. E a situação do Blazers em especial, eu acho que é um negócio que vai ter muitos olhos, né, em cima dos caras, porque envolve obviamente o Dame Lillard e essa eterna encruzilhada que o Blazers tem de apertar o botão do reset ou tentar mais uma vez construir um time contender ao redor dele, né? Já quase conseguiram ali há alguns anos, mas nas últimas temporadas não tem dado muito sucesso, né? As últimas notícias dão conta de que o Lillard quer ainda tentar ganhar um título em Portland. E por isso, a pick número 3 de Portland também estaria disponível no mercado. Então, por isso que o Pelicans estaria de olho, eventualmente, nessa trade, porque há o interesse mútuo, né? Ou seja, eu não ficaria espantado se o Lillard eventualmente saísse, se uma proposta certa viesse, mas é entendido, obviamente, assim, dá pra gente concluir que pela vontade deles trocarem essa pick, né, pra vencer agora, portanto, leva a gente a acreditar que o Lillard deve continuar mesmo, o que pra mim não faz sentido. Eu acho que já passou da hora dele sair e procurar um time melhor, mas vale a gente ficar de olho por conta de tudo que a gente falou. É isso, muito bem. Essas são aí alguns dos primeiros rumores, primeiras possibilidades aqui do mercado. Obviamente a gente deve dedicar aqui a nossa cobertura nos próximos dias para falar dessas transferências, porque geralmente esse é o momento da temporada em que elas acontecem. É tudo logo já no comecinho, por conta do draft, né? Envolvem aí as trocas, muito provavelmente na semana que vem a gente já deve ver algumas movimentações importantes, e isso deve se estender aí até a semana seguinte do draft, até as coisas começarem a acalmar um pouco, e aí todo mundo vai para as férias, vai para off-season, né? E vão viver as suas vidas até ali o final de setembro e início de outubro, quando a gente tem aí a volta das férias e a preparação para a próxima temporada. Mas a gente vai estar aqui e vai trazer tudo para você no 3 pontos e a falta. Então já deixa seu comentário aqui dessas possibilidades, desses rumores, o que você acha que vai acontecer, que não vai, o que você gostaria de acontecesse, o que você não gostaria que acontecesse. E não se esqueça também de assinar aqui o canal do 3 pontos e a falta e clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Não perder nada aqui, porque essa temporada vai ser muito legal também, tá só começando. Filipão, tamo junto, grande abraço, nos vemos aqui, obrigado a você também que tá com a gente até agora e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!